Preste atenção nessa frase, ela é muito importante. Talvez, e sempre vai haver, cristãos que andam no caminho que não deveriam andar. Mas nunca um incrédulo anda no caminho correto. Concorda? Salmo no primeiro diz assim, verso 1 até o versículo de número 3. Então, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Agora vá comigo até o Evangelho segundo João. Evangelho segundo João, lá no capítulo de número 17. João, capítulo número 17. A partir ali do versículo 14 até o 17, diz assim, João 17, 14. Esta é uma oração que Jesus estava dirigindo ao Pai em favor daquele grupo seleto de discípulos e de todos quantos viessem a crer nele. Então, nesta oração, Jesus nos incluiu lá. Então, versículo 14 disse, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Querido Deus, maravilhoso e eterno Pai, mais uma vez eu me ponho diante do Senhor, pedindo mais uma vez graça e misericórdia sobre a minha vida. Tu me conheces e sabes o quanto nesta noite eu necessito da ajuda do Senhor. Venha abençoar também os meus irmãos e irmãs que aqui estão. Que a sua palavra nesta noite possa chegar com muita clareza na mente e no coração de cada um aqui. Oro por toda esta linda congregação, pedindo a ajuda do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, meus queridos. Voltar aqui no meu salmo. Desmarquei ali. Hoje é o último domingo do mês. Como nós falamos no primeiro domingo do mês, que estaríamos durante esse mês de julho pregando uma série de mensagens sobre o cristão e o pecado. Não é? O cristão e o pecado. Como é que deve ser a conduta de uma pessoa que toma o nome de Jesus, confessa a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor, como é que esta pessoa deve se relacionar com o problema do pecado?
Hoje à noite eu me dirijo a todos. Pode ser que tenha alguém aqui que ainda não entregou seu coração para Jesus, não confessou com a sua boca e no seu coração, você creu e aceitou a Ele como único e suficiente Salvador. Se você não fez isto, essa é uma noite linda de oportunidade para você fazê-lo, porque eu quero dizer para você hoje à noite que não tem escolha para chegar ao céu, para um dia, quando você fechar os olhos aqui na terra e parar de respirar, ou você tem como destino certo o céu, se você confessou a Jesus e nele andou em obediência toda a sua peregrinação nessa terra, ou então você fecha os olhos e para de respirar aqui e aguarda a condenação eterna, porque não existe destinos diferentes. Ou o homem vai para o céu, ou vai para o inferno. Isto, crendo ou não, não tem outro destino. Há pessoas que dizem, pastor, eu não acredito nessa coisa de inferno, muito menos de céu. Olha, isso não altera nada a verdade, porque a verdade continua sendo a mesma. Existe o céu e existe o inferno, porque são verdades absolutas ditas pelo Criador, que fez o homem não para ir para o inferno. Quero que entenda que o inferno é lugar preparado para o diabo e os anjos dele. Não é o céu, não foi lugar para homens, mas os homens irão para lá por escolha livre. Eu não quero saber dessa coisa de ser crente em Jesus, essa coisa de religião na minha vida, eu não quero saber disso, não tem problema. O homem é livre para dizer, não, eu quero queimar no fogo do inferno. Puxa, problema, eu concordo. O homem é tão livre que ele pode escolher ir para a fornalha de fogo ou ir para o seio de Abraão, ir habitar no céu de glória e estar experimentando o gozo da eternidade, porque eu creio que se Jesus ressuscitou dos mortos, todo ser da raça humana um dia vai ressuscitar. E ressuscitando vai ter um novo corpo, um corpo não mais corruptível, um corpo agora imortal para toda a eternidade, tanto para ir ao céu, quanto também para ser lançado no fogo eterno. Então, isto é um assunto claro para mim, definido para mim, do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia fala dos dois destinos finais, não é, de todo ser da raça humana. Ou eu escolho o céu, ou eu escolho o inferno. Não é verdade? É livre. Jesus disse, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Então, o crer é escolha livre do ser humano. Por isso, essa noite, eu não sei o seu coração, porque quem sou eu para dizer, esse aqui é salvo, esse aqui não é salvo? Está entendendo? Mas a Bíblia diz que eu tenho que, com a minha boca, confessar e no meu coração receber a Cristo como meu Salvador, e isto é uma decisão pessoal de todos nós. Mas vamos para o Salmo de hoje. Hoje eu quero falar desse tema que Jesus disse aqui, no mundo, mas não sendo mundano. Jesus não orou assim? Pai, eles não são do mundo. O que Jesus estava dizendo? Mas como? Eu estou na terra, Jesus disse, está na terra, mas não é da terra. Um mistério, né? Eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Que mundo é esse que Jesus estava dizendo? Eles estão no mundo, mas não são mundanos. Eles estão no mundo, mas a sua conduta de vida não é regida pelos princípios
do mundo pecaminoso, do sistema mundano, do sistema que governa o mundo. O que Jesus estava dizendo: Pai, eles terão que ficar por aqui, eu vou voltar para o Senhor, eu vim de lá, eu volto, mas eu não peço que os tire, por enquanto não, deixa eles aqui, mas livra-os do mal, guarda-os do mal, não permita que nenhum deles se perca. Jesus disse: os que o Senhor me deu, eu guardei todos eles. Jesus estava dizendo a respeito daquele grupo de discípulos, ele disse: a não ser o filho da perdição. Jesus já sabia que Judas Iscariotes era alguém que seguia, mas não era discípulo, que ia atrás de Jesus, via os milagres que Jesus fez, contemplou tudo, mas Jesus disse: este, infelizmente, é o filho da perdição. Ele escolheu assim. Mostra que dos 12, um deles não era de Deus. Então Jesus orou. Por isso eu quero nesta noite falar que é possível viver no mundo sem ser mundano. É possível viver no mundo sem seguir o sistema do mundo. E para isso a base para mim hoje à noite está no Salmo de número 1. O Salmo de número 1, Jesus fala desse tipo de pessoa que tem a sua conduta pautada por princípios que estão aqui, mas sabe lidar com o seu cotidiano ao ponto desta pessoa viver aqui e não contaminar-se com o sistema que ela vive no meio. Está entendendo, gente? Então, a primeira parte aqui desse Salmo número 1, que vai dos versículos 1 a 3, eu nem li todo o Salmo, estabelece aqui onde verdadeiramente esse homem que é chamado aqui de bendito, de bem-aventurado, de feliz. Feliz é essa pessoa, bem-aventurada é essa pessoa que toma esta decisão de viver esse estilo de vida que o Salmo número 1 fala aqui. Fala sobre quais devem ser os exercícios diários dessa pessoa. Irmãos, olha aqui para mim hoje à noite. Todos nós, quando abrimos os nossos olhos de manhã, acordamos e estamos vivos, nós vamos ter diante de nós um dia inteiro para estar aqui na terra e fazer escolhas. Nós vamos ter que viver infiltrados no meio dessa sociedade, andar no meio de onde estamos, trabalhando, estudando, em casa, não importa o ambiente onde você esteja. A Bíblia disse que o seu coração, aquilo que você determina, aquilo que você busca, aquilo que você verdadeiramente toma como princípio de conduta de vida para você, determina se você, de fato, é essa pessoa aventurada, abençoada aqui do Salmo 1. Por isso, esse Salmo descreve dois estilos de vida: a vida do ímpio e a vida do salvo, a vida do crente e do descrente, a vida daquele que crê e a vida daquele que não crê. É mais ou menos como está lá no livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento, no capítulo 3, no versículo 18, que diz que então vereis outra diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Porque lá está dizendo, olha, há dois tipos de conduta: os salvos vivem assim, os ímpios vivem assim, aqueles que não são cristãos vivem desse jeito. E aqui na terra, muitas vezes, nem parece muito, parece que tem pessoa que parece que é tão boazinha, né? Mas naquele dia, no dia do juízo final, no dia lá que teremos que comparecer diante do trono branco, aquele dia, sim, vai ser totalmente claro quem é que verdadeiramente serve e quem não serve a Deus. Mas é lógico, queridos, que aqui na terra, aquele que serve a Deus, ele tem que ser conhecido pela sua maneira de ser. É isso que eu quero dizer hoje à noite. Ele tem que ser conhecido pela maneira como ele reage, pela maneira como ele fala, pela maneira como ele decide, como ele se comporta no seu cotidiano aqui na terra. Diz que essa pessoa, ela, ao contrário, não é,
daqueles que usa a vida para, eu diria assim, satisfazer aquilo que é prazeroso para o corpo, para a alma, para os prazeres humanos, o contrário disso, para aquele que serve a Deus, isto não tem valor nenhum. E fala também que aqui na terra nós já experimentamos. Eu gosto imenso, irmãos, da promessa deste salmo, que diz assim, olha, o preço maravilhoso de você viver se abstendo, fugindo, não apenas do mal, mas da própria aparência dele na sua vida, é que aqui na terra Deus já disse para você assim, olha, tudo que você colocar a mão para fazer, eu vou colocar minhas mãos sobre as suas mãos. Disse, tudo quanto ele fizer, prosperará. Amém, queridos? Aqui há uma grande diferença entre religioso e viver o Salmo 1 na sua vida. Então, vamos ver o modo de viver de um homem de Deus aqui na terra. Que estilo de vida Deus quer que você viva? Que estilo de vida Deus quer que diariamente você viva aqui na terra para você se encaixar neste bendito, nessa bendita mulher, nesse homem abençoado, nesta mulher abençoada. Primeiro, irmãos, o homem piedoso, esse homem cheio de fé, ele precisa ter algumas regras estabelecidas. Sabe o que é regra? Alguns princípios estabelecidos, algumas decisões definidas na Bíblia. Entendeu? Posição que eu tenho definida. A primeira delas, você deve ser uma pessoa que tem convicção daquilo que você crê. Olha o que diz lá, vamos voltar para o verso 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho. Isto é, você tem opinião própria. Você é alguém que sabe, como Paulo disse, em quem você crê e aquilo que você deve ser. Primeiro, porque a sua conduta de vida, ela está pautada não por aquilo que você acha, mas por aquilo que Deus acha. E aquilo que Deus acha, o salmista diz aqui, que antes o seu prazer está onde? Está onde? Na lei do Senhor. Isto é, eu tenho regras, eu tenho uma cartilha, eu tenho um código de ética, eu tenho a maneira que diz, um norte para seguir. Então, eu tenho deixado pelo maravilhoso Deus 66 livros, inspirados pelo Espírito Santo, e diz aqui que este homem, esta mulher abençoada tem prazer, gosta, isto é, não é um livro fechado, quero dizer, para você ter não a opinião dos outros, mas a sua própria opinião, você tem que ter intimidade com este livro sagrado. Intimidade com o Espírito Santo que o inspirou. E outra coisa, ter plena liberdade de buscar conselho de pessoas que você sabe que tem da parte de Deus autoridade para te ajudar. Muitas vezes pessoas, eu louvo a Deus, que Deus tem me ajudado, através da minha caminhada, de pessoas que dizem, pastor, eu queria que o senhor me ajudasse. Tenho dúvidas, tenho um negócio para fazer, uma decisão a tomar, mas eu gostaria que o senhor me ajudasse. E aí eu posso, na hora como vai abrindo o coração, o Espírito Santo diz, leva ele na palavra.
leva lá nesse texto, mostrar como é que a conduta, como é que as decisões. Irmãos, eu fico maravilhado, porque a Bíblia Sagrada, ela tem resposta para todas as perguntas que você tiver que responder aqui na terra. Na Bíblia você vai achar respostas claras para elas. Nem sempre você pode, de repente, não ter um manuseio claro ainda. Você ainda é uma pessoa que não consegue ainda manusear bem as Escrituras, mas tem pessoas, eu louvo a Deus, que a Bíblia diz que Deus deixou na igreja mestres, Deus deixou pastores, Deus deixou evangelistas, tudo isto com a finalidade de aperfeiçoar aqueles que são santos, aqueles que são separados para seguir. Então, a primeira atitude de um homem de Deus deve ser que você tem opinião segundo as Escrituras. Infelizmente, irmãos, eu já vi muitos crentes tomarem decisões erradas porque segue opinião ou conselho de pessoas que dão sua opinião que não bate com as Escrituras Sagradas, que não bate com os princípios bíblicos, e conselhos que não são regidos pelos princípios sagrados das Escrituras podem, infelizmente, destruir, levar pessoas para tomarem decisões erradas. Então, disse, bem-aventurados, não é? Aquele homem que não anda no conselho. Outra coisa, segunda coisa, que ele tem o que aqui? Na minha Bíblia disse, não se detém no caminho de pecadores. Como eu disse para vocês, hoje à noite, ou a pessoa está vivendo no pecado, ou está andando na luz. Pastor, mas aqui na terra todo mundo não é pecador? Não. Eu quero dizer para você que a Bíblia disse que aqui na terra tem os filhos de Deus. Nós já pregamos aqui nesses 4 domingos que não quer dizer que uma pessoa que é cristã, que ela nunca vai cometer um erro na sua vida, um pecado na sua vida, porque ela está no mundo. Jesus disse que a gente está no mundo e que não deveríamos ficar vivendo dentro dos padrões do mundo. Mas é diferente de alguém que não é cristão, de alguém que não tem a Jesus como seu Salvador e como seu Senhor. Então, esta pessoa, o viver desse homem de Deus, que está no mundo, mas não é mundano, ele tem sua opinião vinda dos princípios bíblicos. Ele também é uma pessoa que, na vida diária, não quer dizer que você não vai ter amigos que não são cristãos, que você não vai ter pessoas do seu relacionamento. É impossível, é impossível. A maioria das pessoas que você se relaciona com elas não são pessoas que têm a mesma fé que você tem, mas não quer dizer que você se envolve com a maneira de ser dessa pessoa, que você se envolve e que as suas decisões, que a sua maneira de ser, recebe influência desta pessoa. E ainda disse que este bem-aventurado aqui, ele não se detém no caminho dos pecadores. Pecadores é aqueles, como eu disse, que vivem diariamente na prática do pecado. Então, logo no início desse livro sagrado aqui, nós encontramos uma maneira prática do cristão viver. Só existe, irmãos, como eu disse,
dois caminhos, duas maneiras de viver, dois estilos de vida, o caminho reto e o caminho tortuoso, o caminho certo, o caminho errado, o caminho largo e, Jesus disse, o caminho estreito. Ele disse, há duas portas, uma larga e uma estreita, dois caminhos, um largo e outro estreito, e cabe ao homem tomar a decisão de qual deles escolhe para a sua vida. O caminho onde devem trilhar o homem de Deus, a mulher de Deus, deve ser o caminho, de fato, irmãos, onde Deus está sendo glorificado, Deus está sendo exaltado, Deus está sendo companheiro seu, Ele é testemunha sua 24 horas por dia. Talvez haja crentes, e isso, infelizmente, vai haver sempre, crentes ou cristãos que andam no caminho que não deveriam andar. Preste atenção nessa frase, ela é muito importante. Talvez, e sempre vai haver, cristãos que andam no caminho que não deveriam andar. Mas nunca um incrédulo anda no caminho correto. Concorda? Pode ser que um cristão anda no caminho que não deveria andar. Esteja em roda que não deveria estar. Se detém onde não deveria deter. Mas, ao contrário disso, você não vai achar um incrédulo andando certinho, no caminho reto. Quero que os irmãos entendam também, irmãos, que há muitas pessoas que têm uma conduta de vida que eu diria assim, que na ética, na maneira de viver, dá de 10 em muitos cristãos. Não quer dizer que essa pessoa vai para o céu. Porque não somos salvos por aquilo que eu faço tudo certinho. A minha salvação, ela só é garantida pela graça, pelo sangue de Jesus, pela obra perdoadora dele na minha vida. Então, eu não irei ao céu porque faço tudo certo, porque tem muitas pessoas que têm uma maneira de viver honesta que dá de 10, às vezes, em muitos cristãos, viu, irmãos? Dá de 10. São pessoas que pagam as suas contas melhor do que muitos cristãos, que vivem um estilo de viver melhor que muitos cristãos, são maridos que honram seu compromisso matrimonial muito melhor que muitos, às vezes, cristãos, mulheres que honram. Está entendendo o que eu estou falando? Ninguém vai para o céu porque faz tudo certinho, não. Mas, se você é salvo, você deveria fazer tudo certo. Entendeu, gente, o que eu estou dizendo? Muito sério isso aí. Porque eu não vou, então, pastor, vou fazer tudo certinho. Não, não vai fazer tudo certinho. Você precisa entender que se o seu prazer não tiver na lei do Senhor, e nela você meditar de dia e de noite, ninguém tem prazer na lei do Senhor sem ser cristão. Tem? Aponta um que tem. Que tem prazer na lei do Senhor, que tem prazer na palavra, que tem prazer em adorar a Deus, que tem prazer em cultuar a Deus, que tem prazer em estar na presença do Senhor. Tem, irmãos? Não tem. Está entendendo? Então, há uma grande diferença. O justo, de fato, ele é salvo para viver um estilo de vida que verdadeiramente define a sua conduta cristã pautada nestes princípios. Às vezes,
Parece que conhecemos incrédulos, como eu disse para vocês, que dá de 10 em muitos crentes, mas não quer dizer que fazem isto para a glória de Deus, mas para a sua própria justiça. Lembra do rapaz que disse para Jesus, tudo isso aí eu tiro de letra? Eu faço tudo isso. E daí? Jesus viu aquele moço voltar para casa triste, porque não é só fazer tudo certinho. Irmãos, o único caminho que para nós, de fato, o único caminho justo é o caminho de Deus. E este é completo, em nada deficiente. João 14, verso 6 disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao céu a não ser através de mim. Quem disse isso? Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e para você chegar no céu, tem que ser confessando a mim como seu Salvador e como seu Senhor. Portanto, se alguém aceita apenas parte do caminho de Deus, está fora do caminho dos justos. Eu não posso aceitar apenas algumas coisas. As pessoas procuram muito aquilo chamado felicidade. Mas ser feliz, irmãos, não é o objetivo para a nossa vida nessa terra. Tem muita gente que busca o caminho da felicidade. Diariamente, pessoas estão buscando a felicidade. Digamos que alguém não seja cristão, como eu disse, mas é uma pessoa feliz. Não importa qual tipo de felicidade, se ela se realiza na vida, ela chama isto de felicidade. Eu sou feliz e não curto essa coisa de religião. Irmãos, qual a vantagem de ser feliz aqui na terra e queimar no inferno? Concorda? Qual a vantagem que tem de alguém ser feliz aqui, mas não ter Jesus como seu Salvador e Senhor? Qual é a vantagem? O justo não deve buscar, irmãos, aqui na terra, apenas a felicidade. Muito pelo contrário, ele busca diariamente esse prazer de viver na presença do Senhor, de viver cada dia honrando a Cristo na sua vida. O justo não deve buscar conselho de pessoas que sabe que esta pessoa não é uma pessoa cristã, genuína, consagrada, que tem, de fato, conselhos, eu estou dizendo conselhos, não em muitas coisas. Por exemplo, vamos pensar aqui, se eu preciso de algum conselho na área de bancária, a quem eu vou pedir conselho aqui na igreja? Vou pedir para a Claudinha, concorda? Ela sabe tudo. Concorda? Eu vou pedir conselho para ela. Você está entendendo o que eu estou falando? Você não pode, eu vou pedir conselho, preciso tirar minhas dúvidas. Quem que mexe aqui com declaração de imposto de renda aqui na igreja? Tem alguém que mexe com isso aí, não tem? A Alisson. Eu vou buscar conselho. A Alisson, eu sei que ela vai tirar todas as minhas dúvidas. Se eu preciso de algum conselho na área tributária do município, eu vou buscar conselho com esse homem aqui, ó, que conhece tudo dentro dessa prefeitura de Londrina aí. Não é verdade? Na área dele, ele é bom na área dele. O Alisson é bom na área dele lá na prefeitura, ele sabe tudo, não é?
O Eduardo. Não, a Alisson não sabe, ela sabe nada de prefeitura, o marido dela que sabe. Você está entendendo? Não estou dizendo, não é que o conselho que eu estou dizendo aqui não é esse tipo de conselho, concorda? Tem pessoas que vão te aconselhar, não são cristãs, mas vão lhe dar conselhos bons, que você precisa. Nós vivemos aqui na Terra, e na Terra nós dependemos muito de pessoas, cada um na sua área, cada um pode te ajudar, não é verdade? Eu estou falando de conselhos ruins, conselhos que não são bons, não é verdade? Conselhos. Eu já vi pessoas, irmãos, fazer coisa errada, porque, por exemplo, tem gente que faz, olha, vai lá uma senhora, cheia de boas intenções, vai num salão de beleza e lá tem uma rodinha. Sempre, salão de beleza tem a rodinha, né? Até que espera a hora de fazer a unha, tem a rodinha. E sempre tem uma ali que tem, está entendendo? E aí trava uma amizade. E essa pessoa, de repente, faz amizade com aquela pessoa. E ela está tendo lá algumas dúvidas na vida, a respeito da vida pessoal dela, e ela abre o coração e essa pessoa dá-lhe um conselho. Eu já vi casamentos destruídos por pessoas que abriu o coração com a pessoa errada. Conhece alguém assim? Destruiu a vida porque abriu o coração com a pessoa errada, que a pessoa que não tinha nada da parte de Deus para dar de bons conselhos para essa pessoa, e ela tomou decisão errada. Eu já vi pessoas fazerem negócio errado, que alguém deu uma opinião e fez coisa errada na vida. Então, conselhos, eu diria assim, meus irmãos, tem muito, mas pode, tão bem-aventurado essa pessoa. Então, o justo deve buscar conselho, não de pessoas que você não tem segurança. Veja bem, no Antigo Testamento tem algumas histórias terríveis. Tem uma história tenebrosa no Antigo Testamento, irmãos. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 13, versículos 1 a 20, eu não vou ler a história, mas para aqueles que são leitores da Bíblia, sabe que o Davi tinha um filho chamado Aminon, não é? Esse Aminon, que era um dos filhos de Davi, ele começou a ter uma paixão louca por sua irmã. Veja se pode, um irmão olhou para sua irmã, e ele, então, tinha um amigo, né, chamado Jonadab, e ele abriu o coração para esse amigo. Olha, não sei, eu estou gostando da minha irmã, mas olha, irmã. Sabe o que o Jonadab fez? Falou, não, se você está gostando, é só você armar que você consegue. E deu um conselho para ele, você é irmão, você finge que está doente, ficou tão doente, tão febril, e manda um recado que você quer que ela venha fazer uma comidinha para você, fazer um prato de comida para você, para te ajudar e tal. Que conselho do inferno, concorda? E ele, então, é verdade, eu vou ficar doente de mentirinha, ficar com a febre de mentirinha lá, e vou pedir, então, que minha irmã vai até minha casa para que ela possa me cuidar de mim e fazer uma comidinha. Ela, então, tadinha, foi e fez a comidinha. Quando ela chegou na beirada da cama para levar a comidinha, disse, põe a comidinha na minha boca. E aí ele violentou sua irmã, seguindo o conselho de quem? Do tal do encapetado lá, que deu o conselho para ele. Você está entendendo? O que o irmão fez depois? O irmão dele fez? O irmão dele, quando soube da história, o Absalão viu que tinha feito. O irmão disse, eu vou matar meu irmão. Ele não podia ter feito isso com a minha irmã.
E ele matou o irmão, porque o irmão tinha violentado a irmã. Tudo, você está entendendo? Conselho. Histórias terríveis de conselhos. Você já viu de pessoas dar conselho? Olha, se quiser conseguir fazer isso, faz isso. E conselhos errados, conselho para fazer coisa errada. Jovens, em nome de Jesus, hoje à noite, não pede conselhos para pessoas que você não tem 100% de segurança. Você quer pedir conselho? Pede para o seu pai, sua mãe. Se não quer pedir conselho para ele, pede para o pastor, pede uma pessoa de inteira confiança. Se tem dúvida, não fica pedindo conselho, porque conselho ruim, o diabo vai arrumar gente para te dar conselho errado. Você lembra de uma outra história do filho de Salomão? O rei mais poderoso, ele tinha um filho chamado Roboão, que herdou o trono. Só que ele herdou o trono numa época que estava em crise financeira o país. Estava em crise financeira. O pai dele, porque teve um reinado poderoso, mas deixou mais ou menos como o Brasil, né? Deixou em crise. Crise. Aí, ele, vendo que o povo estava sofrendo, ele disse, acho que seria bom a gente fazer uma política de baixar um pouco os impostos, tem muito imposto. Reuniu lá os deputados, né, os auxiliares, e ele disse, olha, vamos baixar um pouco os impostos, porque o povo está sofrendo muito, é muita carga tributária, vamos baixar um pouco a carga tributária. Aí, sabe o que ele saiu dali? Encontrou os amigos dele, os jovens amigos, ele era muito jovem, na época que ele herdou o trono, né? Ele encontrou a turma de amigos, acho que foi para um bar beber, e lá na roda, sabe o que os amigos disseram? Que nada. Baixar imposto, coisa nenhuma. Você deve triplicar o imposto. Coloca uma carga de imposto maior ainda. Esse povo precisa ser espoliado mesmo. Sabe o que aconteceu? Houve uma crise política com isso, dividiu Israel, que era para ser um povo só, dividiu em duas nações, um reino chamado Reino do Norte e um Reino do Sul, e nunca mais Israel voltou a ser um. E incrível, irmãos, nunca mais voltaram a ser um povo só, porque conselho de gente errada, ao invés de seguir o conselho dos sábios, do conselho de pessoas que tinha sabedoria para dar conselho. Então, o que eu quero dizer para vocês, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho de pecadores, não para lá naquilo que está sendo feito errado, não para, porque daqui a pouco você vai fazer também o que estão fazendo. Não se envolva, porque senão daqui a pouco, diga com quem tu andas, que eu vou dizer quem você vai ser. Se você para, se você se detém, você vai acabar fazendo o que as pessoas fazem. Por quê? Tem tanto crescimento no uso de droga no Brasil? Porque pessoas que não tinham nenhum problema com o vício, de repente, faz amizade e se envolve com outros que são usuários e entra nessa roda e as pessoas veem, mas isso aqui é bom demais, e a pessoa dá uma experimentadinha e, de repente, está sendo um usuário de droga porque parou nesta roda. Então, conselhos errados tem muito aí. É claro, irmãos, como nós já dissemos, que ninguém nessa terra vive sem conselhos. Ninguém nessa terra vive, eu diria, sem este tipo de ajuda. Por isso a Bíblia diz que nós mutuamente ajudamos uns aos outros. Mas a Bíblia fala que você tem que ter discernimento espiritual, sabedoria espiritual,
para viver aqui no mundo, mas sabendo, o mundo tem um padrão e o cristão tem outro. E eu quero viver, pautar a minha vida, a minha conduta de vida, não pelos princípios que regem o mundo. O cristão não deve, de fato, viver na terra, viver no meio dos pecadores, mas não viver como eles vivem. Deve ser uma fonte de influência como luz e não deixar que as trevas ofusquem a sua luz. Não podemos, irmãos, sair deste mundo de zombadores, mas nós podemos estar aqui neste mundo, mas não viver segundo vivem. Andar, deter-se e assentar-se são ações que nós devemos, cada dia, irmãos, examinar. Como é que eu estou andando? Como é que eu estou vivendo? Como tem sido a minha conduta? Alguém diz o seguinte, eu tenho uma frase que eu anotei aqui que eu achei interessante, que diz assim, olha, alguém anda sobre a lama, para sobre a lama, e finalmente assenta sobre a lama. O que pensamos sobre essa pessoa? Sem dúvida, ela ficou louca ou ela gosta de lama, não é verdade? Entenderam o que eu disse? Alguém anda, alguém para, e alguém fica sentado na lama. Ou essa pessoa está maluca, ou ela gosta de lama. Não é assim? E se gosta, vai ficar enlameado mesmo, né? Então, o justo não é uma pessoa que é essa pessoa que está sempre fechado. Não, irmãos. Muito pelo contrário. O cristão, esse justificado, esse homem, essa mulher de Deus, não é uma pessoa isolada. Uma pessoa que não tem, a Bíblia diz, tem prazer. Ele se assenta em rodas e detém em algum caminho e anda por este caminho, mas esse caminho é chamado de caminho santo. Por que você está aqui hoje à noite? Você não está sentado aí? Ao lado de pessoas? Então, é diferente de assentar na roda de escarnecedor. Ele ama a palavra de Deus. Ele conversa com aqueles que também amam a palavra. A meditação na palavra de Deus, irmãos, é muito mais do que apenas ouvir ou ler, mas é ouvir, ler e pensar. Se estamos em um caminho, nós queremos saber tudo sobre esse caminho, pois nós investimos nele nosso tempo, nossos talentos e investimos também os nossos bens, e nós queremos saber como é esse caminho. O justo está ao lado da fonte espiritual, e esta fonte é Cristo. A Bíblia disse que ele, se bem-aventurado, tem seu prazer na lei do Senhor. Nesta lei ele medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a ribeiros de água. Jesus disse, eu sou a água, eu sou a fonte que jorra. Se você crê em mim, você vai experimentar jorrar para a vida eterna. Outra coisa, preste atenção aqui. Irmãos, ter prazer na lei do Senhor significa que a lei do Senhor, ela rege a minha conduta de ser, e não eu pego fragmentos da palavra. Eu tenho prazer. A
parte final que eu quero deixar para vocês refletir comigo, esta pequena frase que termina ali no versículo 3. Tudo quanto ele faz. Tem o quê? Tudo quanto ele fizer será bem sucedido. Só que diz que tudo quanto ele fizer será bem sucedido depois que ele vive esse tipo de estilo de vida. Eu sou uma pessoa que pauto a minha conduta de vida, não no isolamento, mas não me envolvo com pessoas que podem me atrapalhar. Não me envolvo em rodas que não vão me edificar. Eu sou essa pessoa que me envolvo, eu amo, eu tenho prazer na lei de Deus. Eu vivo a verdade, não fragmento a verdade, eu vivo. Eu amo a palavra, como eu disse, e tudo que nela está escrito é para o meu bem, para o meu crescimento. É impossível que Deus minta. Esta verdade do Salmo 1, irmãos, para mim, é impossível que Deus minta, que nessa terra Deus não disse, faça tudo isso e tudo que você fizer vai ser fracasso. Você vai ser um fracassado no trabalho, você vai ser um fracassado no casamento, você vai ser um fracassado aonde você está, você vai ser sempre, vai ser uma vergonha. Irmão, não. Deus não mente. Sabe por que muitos filhos de Deus não têm prosperidade? Porque não faz tudo isso. Em alguma coisa está dando brecha para não dar certo. Porque é impossível não dar certo. Porque quem fala não sou eu, quem fala é Deus. Você vai prosperar e Deus quer que você prospere. E prosperidade nem sempre quer dizer riqueza, mas também prosperidade quer dizer o inverso de miséria. Deus não te fez para ser um miserável. Deus te fez para ser alguém abençoado na terra. Deus te fez para ser uma fonte que jorra, que abençoa. É verdade, a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão palavras sábias, palavras abençoadoras. Do seu interior fluirão, de fato, experiências maravilhosas com Deus, mas das suas mãos fluirão também mãos para estender, para ajudar, levantar aquele que está caído, ajudar aquele que está sendo necessitado, erguer, entendeu? Visitar, orar. Deus, que tudo o que você fizer, até a oração que você faz, Deus vai honrar a sua oração. Concorda? Deus vai honrar a sua oração. A Bíblia diz que Deus honra. Deus disse, faz. Se você crê nisso, você vai ver que Deus vai honrar a sua oração. Você vai pôr a mão sobre alguém, Deus pode abençoar essa pessoa, Deus vai usar suas mãos para curar, Deus vai usar suas mãos para levar ajuda para uma pessoa que está necessitada, Deus vai usar suas mãos para abençoar o reino de Deus, a igreja de Deus. Por que a igreja sofre? Porque muitos cristãos dizem, olha, eu amo a Bíblia inteira, mas essa parte de mexer no meu dinheiro, eu não me... Essa parte eu não cumpro da Bíblia. Não cumpre da Bíblia, nem tudo que faz prosperará. Pode ter uma conta recheada no banco, mas não é próspero. Porque eu conheço gente rica e miserável. Não é prosperidade. Prosperidade é outra coisa. Que Deus te abençoe. Viva como este bem-aventurado do Salmo 1. Seja do mundo, mas não mundano. Jesus disse, eu não peço que tire, porque estão aqui ainda.
mas não viva como uma pessoa mundana, seguindo o curso deste mundo. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem aquilo que o mundo está. A concupiscência da carne, a cobiça dos olhos, enfim, acho que é o inverso, a cobiça dos olhos, a concupiscência da carne, enfim, essas coisas realmente não fazem parte daquilo que deve ser a conduta de um bem-aventurado. Deus abençoe seu coração. Aqui encerro esta série. Fecha seus olhos. Bondoso Deus, Tu conheces cada pessoa neste lugar. Ó Santo Espírito, Tu és aquele que nesta noite nos sonda e nos conhece por inteiro. E eu oro por cada pessoa neste lugar hoje à noite. A Sua palavra nessa noite é muito clara. O Senhor nesta noite deseja que nós sejamos bênção nessa terra. O Senhor quer que de fato sejamos estes bem-aventurados aqui. Esses benditos aqui, essas pessoas que tudo quanto fazemos tem de fato a bênção do Senhor. Mas, Senhor, queremos também nessa noite dizer: dá-nos graça. Dá-nos, Senhor, graça, sabedoria nas nossas decisões diárias. Dá-nos, ó Deus, sabedoria nas nossas escolhas diárias. Não permita, Senhor, que a nossa maneira de viver tenha a influência do sistema que rege esse mundo. Senhor, nós estamos no mundo, mas não queremos viver segundo o seu sistema. Por isso, livra-nos do mal. Guarda, Senhor, o coração de cada um aqui nesta noite. Eu te suplico isso, Jesus. Eu suplico em Teu nome. Em Teu nome.